Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez nesse momento respondendo, algumas dúvidas que surgem no meio evangélico. E a dúvida de hoje é sobre um conceito muito disseminado no meio cristão, que é o conceito da maldição hereditária. E às vezes nós somos indagados se existe, qual é o fundamento, qual é a lógica. E eu queria iniciar lendo para os irmãos Ezequiel 18, versículos 1 a 3, que diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. É importante entendermos que já em Israel, e o Senhor também usou Jeremias para dizer a mesma coisa, está lá em Jeremias 31, 29 e 30, quando diz: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comeu uvas verdes, os dentes se embotarão. O conceito de maldição hereditária é baseado em algumas passagens mal interpretadas da Bíblia Sagrada. Então eu já inicio dizendo que não existe essa coisa de maldição hereditária da maneira que se é exposto pela maioria, porque eles dizem assim: se alguém tem problema com alcoolismo, por exemplo, é porque o avô teve, o bisavô teve, o pai teve, como que algo em que a pessoa não tem responsabilidade. E o Senhor usa o profeta Ezequiel no capítulo 18, vale a pena a leitura de todo o capítulo 18 do profeta Ezequiel, para trazer a responsabilidade pessoal sobre cada um, Então, os filhos de Israel criaram até um adágio, um ditado popular, em que diziam: os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Esse ditado ele traz consigo duas premissas erradas. A primeira: somos melhores do que os nossos pais. E a segunda: somos vítimas dos nossos pais. Então as pessoas se justificavam. E é isso que nós temos visto na geração atual, quando recorre à mesma coisa que os filhos de Israel recorreram, ao dizerem: não, fulano está em determinada situação, com certeza é uma maldição hereditária que precisa ser quebrada, e as justificativas eles usam, como por exemplo Êxodo 20, versículo 5, onde o Senhor diz que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, o Senhor também diz isso em Êxodo 34, versículo 7, e também em Deuteronômio 5, 9. Então a alegação dessas pessoas é que uma maldição pode ser transmitida de forma hereditária, porque o Senhor disse isso nesses versículos que nós mencionamos. Mas é importante nós entendermos qual é o contexto aqui que Deus falou isso. Foi num contexto de idolatria e também trazendo o legado que os pais podem deixar aos filhos. Por exemplo, legado de maus exemplos, Certamente o filho de alguém que tem o vício, qualquer tipo de vício, a tendência é imitar o pai, ou seja, aquela iniquidade cometida pelos pais, ela acaba sendo transferida pelo mau hábito aos seus filhos. Por outro lado também, quando a pessoa se afasta de Deus, ela atrai para si coisas ruins. E esse legado mórbido, esse legado negativo, certamente ficará para os seus filhos.
Mas isso não quer dizer que um espírito ou que um fantasma vai atormentar a vida inteira essas pessoas, né? Então, criou-se esse adágio como uma autojustificativa. A geração ali pré-exílio babilônico dizia isso como que para se justificar e dizer, não, nós vamos ser punidos por erros que não cometemos. Mas o Senhor, ele traz essa responsabilidade e diz, nunca mais vai se repetir esse ditado, né? Era um povo, era uma geração que vivia assim, em práticas equivocadas, e não queria admitir isso, e projetava nos seus antecessores, nos seus antepassados. Mas a esperança que nós temos aqui, e aí o Senhor ele deixa muito claro no versículo 20 ainda de Ezequiel 18, quando diz, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, porque aí essa maldição de quem vive uma vida em pecado é a maldição de quem abdicou de andar com Deus e, portanto, abriu mão de andar debaixo das bênçãos do Senhor. Mas, versículo 21, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Então, é importante entender isso. Outro sim, versículo 30 ainda do capítulo 18 nos diz, portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então a gente entende que a conversão quebra a maldição. Não é corrente disso, corrente daquilo, não é simpatia, não é despacho do bem, nada disso. O que vai quebrar a maldição na vida de alguém é a conversão, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós, libertos por nosso Senhor Jesus Cristo, estamos livres de qualquer maldição, irmãos. É importante entender isso. Alguns dizem, conforme está em 2 Samuel do 15 ao 18, como que Deus teria visitado a iniquidade de Davi no seu filho. Mas a resposta está no versículo anterior, versículo 14. Não se trata disso, né? O filho de Davi, o Senhor tomou para si, para que os inimigos de Deus não blasfemassem. Ali é a soberania do Senhor, né? Não se trata de uma transferência de maldição. Quando Jesus ele se encontra com seus discípulos com um cego de nascença, eles perguntam, quem pecou, Senhor? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus diz, nem ele, nem os pais, né? Desfazendo mais uma vez essa crendice de que alguém pode desenvolver um certo fator, né? Seja de vício, seja de uma enfermidade física, por conta de maldição hereditária. Existe sim, quando a pessoa anda sem Deus, ela está alheia à bênção, né? Ainda que Deus seja bom para com os ingratos, até para com os ingratos e maus, mas a pessoa voluntariamente está fora da bênção. À medida que a pessoa converte-se a Cristo, toda maldição é quebrada. Não existe mais esse negócio de fazer eventos e movimentos para quebrar maldições hereditárias. Isso não tem base bíblica. Isso não tem fundamentação bíblica. Portanto, né, exemplificando com mais precisão, à medida que eu sou filho e neto de pessoas que andam na idolatria, eu estou dando um exemplo, essa maldição, por certo, me atingirá a mim e a meus filhos. Mas a partir do momento que eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, toda a maldição é quebrada. Não precisa fazer nada além disso. Volto a repetir, campanha disso, campanha daquilo, e quebra de amarração, e quebra de maldição, e não sei o que, e lá vai. Nada disso tem base
bíblica. E ainda falando também de uma interpretação equivocada sobre algo que eles chamam de espíritos familiares. No entendimento deles, esses espíritos familiares, eles acompanham aquela família, são espíritos territoriais. Vamos falar sobre espíritos territoriais em um outro momento. Mas é como que esses espíritos familiares, eles se apossam de determinada família e tem que quebrar essa maldição com algum tipo de simpatia, com algum tipo de sortilégio. Também não tem fundamento bíblico. O texto que eles utilizam para falar de espíritos familiares está no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 19, que diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Nós vemos aqui que o próprio versículo explica quem são esses espíritos familiares. Esses espíritos familiares trata-se da consulta aos mortos da própria família. Existem religiões que praticam a consulta aos seus ancestrais, o culto aos ancestrais. E as nações pagãs muitas vezes faziam isso. Então esses espíritos familiares eram espíritos de pai que morreu, de avô que morreu, de bisavô que morreu, de patriarca da família que morreu. E nós sabemos pela Bíblia que essa prática é uma prática errada, é uma prática errônea, e que esses espíritos eram espíritos enganadores que se passavam por espíritos de um ancestral. Então, quando se fala aqui de espíritos familiares, está se falando do culto aos ancestrais, da consulta aos ancestrais. O próprio versículo explica com a sentença: a favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos. Então aqui não está falando de nenhum tipo de divindade pagã, está se falando de pessoas que morreram. O contexto explica o texto, irmãos. É necessário nós termos esse equilíbrio de compreender isso. Então essa coisa de que o espírito ele se impregna ali na família e toma posse do povo, e agora tem que fazer sessão de descarrego, e tem que dar não sei quantos passes, e tem que passar no banho de sal grosso, e tudo isso é profanação. Isso é abominável ao Senhor. É necessário confiarmos que se somos libertos de verdade, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, no ato da conversão, no momento em que aceitamos a Jesus Cristo, toda a maldição ela foi quebrada e contra nós não vale nenhum tipo de encantamento. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.